Olá, bem-vindos a este canal, bem-vindos a esta aula, a aula 10, cujo título é Aplicações do Produto Interno. Na verdade, nós vamos ver, por enquanto, apenas duas aplicações do produto interno, após termos visto algumas outras propriedades. Vamos, de início, lembrar da definição de produto interno entre dois vetores U e V. Por definição, o produto interno entre dois vetores U e V é o produto de suas normas multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Existe maneira alternativa de se obter o produto interno, que é através de coordenadas. Quando as coordenadas dos dois vetores são fornecidas, nós sabemos que o produto interno também pode ser obtido mediante esta operação. Ou seja, x de u vezes x do v, mais y de u vezes y de v, mais z de u vezes z de v. Essas duas coisas nos trazem o mesmo resultado numérico. O produto interno é algo que não é um vetor, é um escalar. Usando esta forma de obter produto interno, que nós já demonstramos ser numericamente igual a esta, nós vamos provar algumas outras propriedades do produto interno. Antes de mais nada, vamos pegar aqui um número real, lambda. Vamos tomar apenas para auxiliar na nomenclatura, vetor W aqui, que é o x do W, y do W e z do W. Nós já vimos brevemente algumas propriedades do produto interno na aula passada. Por exemplo, a comutatividade. O interno V é a mesma coisa que V interno U. Outra coisa que nós vimos. Nós observamos também que o produto interno entre qualquer vetor e ele mesmo é o quadrado de sua norma. Isso é apenas uma consequência da definição. Nós vamos agora verificar o que seria isso aqui. Lambda U interno V. Para começar, vamos ver quem é o lambda U. Bem, lambda U é... Nós sabemos fazer isso. Nós sabemos multiplicar um número por um vetor. É só multiplicar cada coordenada. Então fica lambda XU, lambda YU, lambda ZU. Então lambda U interno V vai ser o produto interno entre esses dois vetores. Lambda XU, lambda YU, lambda ZU. E o vetor V, XV, YV e ZV. Nós sabemos efetuar produtos internos. É multiplicar coordenada a coordenadas são lá. Então vamos lá, isso aqui vai ser lambda XU vezes XV, primeira pela primeira, né? Lambda YU vezes YV mais lambda ZU vezes ZV. Isso aqui são números, porque são coordenadas dos vetores. Com esses números nós sabemos que nós ganhamos as propriedades dos números reais. Por exemplo, a associatividade, né? Isso é a mesma coisa que lambda XU XV. Aqui e aqui eu vou usar também a associatividade, mais lambda YU YV mais lambda ZU ZV.
Eu posso agora colocar esse lambda em evidência e vai ficar xu, xv, mais yu, yv, mais zu, zv. O que foi isto aqui que obtivemos? Foi simplesmente, podem reparar, o produto interno de U por V. Essa mesma coisa aqui pode ser também encarada da seguinte forma. Isso, lambda xu vezes xv, é a mesma coisa que xu vezes lambda xv. A gente sabe que por propriedade de números reais, esse lambda pode vir parar aqui do outro lado. Por exemplo, isso daqui pode ser a mesma coisa que xu vezes lambda xv. Isso fazendo uso de associatividade e comutatividade em números reais. Mais yu vezes lambda yv, mais zu vezes lambda zv. Mas isto é a mesma coisa que ter efetuado o produto interno entre os vetores xu, yu, zu e lambda xv, lambda yv, lambda zv. Primeira pela primeira, mais segunda pela segunda, mais terceira pela terceira, nós vamos obter exatamente isso. Então essa coisa aqui nada mais é do que o produto interno entre este vetor, que nada mais é do que o u, e este outro, que nós sabemos ser o lambda v. Essas duas coisas são iguais a uma terceira, então é claro que elas são iguais entre si. E vejam, elas também são iguais a lambda u interno v. Então essas três coisas são iguais. Repare, o lambda aqui ele está acompanhado pelo primeiro. Aqui ele está lá fora. E aqui ele está acompanhado pelo segundo. O que essa propriedade está falando? Ela está falando que esse escalar lambda ele pode passear à vontade. O primeiro para o segundo lá para fora. É isso que essa propriedade está fazendo. E o que foi que nós fizemos? Nós provamos essa propriedade. Nós provamos que isso sempre dá certo. Então, o resumo dessa propriedade é esta aqui. O lambda pode passear à vontade. A próxima propriedade é a distributividade. O produto interno entre os vetores u mais v e w, nós gostaríamos muito que fosse o produto interno entre os vetores u e w mais o produto interno entre os vetores v e w. E felizmente é. O que nós vamos fazer é demonstrar isso. Em matemática, quando nós queremos demonstrar alguma coisa, é claro que nós não devemos usar como hipótese aquilo que nós queremos demonstrar. É um erro lógico muito grave. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui fingir que nós não sabemos quanto dá isso e vamos usar argumentos lógicos e as propriedades de que dispomos para ver quanto é que vai dar isso aqui. Muito bem. Antes de mais nada, quem é o vetor u mais v? O vetor u mais v nós sabemos achar. É só efetuar as somas em cada coordenada. É o xu mais o x do v, o y do u mais o y do v e o z do u mais o z do v. Então, quem é o produto interno entre o u mais v e o w? Vamos lá. É o produto interno entre xu mais xv, yu mais yv, zu mais ev e o vetor w, que é xw, yw, zw. Nós sabemos efetuar o produto interno. Então vamos lá. Primeira pela primeira, mais segunda pela segunda, mais terceira pela terceira.
Vamos fazer isso aí. XU mais XV, XW, mais YU mais YV, YW, mais ZU mais ZV, vezes ZW. O que eu fiz aqui foi simplesmente efetuar o produto interno. E agora, como se trata aqui apenas de números reais, eu vou usar aqui a distributividade, que é uma propriedade válida nos números reais. Então isso aqui vai ficar XU, XW, mais XV, XW. Agora aqui, YU, YW, mais YV, YW. Esta outra, ZU, ZW, mais ZV, ZW. E agora nós vamos apenas passar a organização. Eu vou colocar primeiro esses aqui e depois os restantes. XU, XW, mais YU, YW, mais ZU, ZW. Agora esses outros três aqui. XV, XW, mais YV, YW. Reparem que a única coisa de que nós precisamos aqui é calma. Mais ZV, ZW. Vocês podem, com muita razão, reclamar que esse tipo de cálculo é extremamente enfadonho, mas não poderiam dizer que é difícil. Porque isso aqui são só contas elementares, feitas através de poucas definições que nós fizemos. Apenas trabalhoso, só tomarmos cuidado. Isto daqui, felizmente, são coisas conhecidas. Reparem, isso daqui nada mais é que o produto interno entre o U e o W. Podem reparar. X de U vezes X do W, mais Y de U vezes Y do W, mais Z de U vezes Z do W. E aqui é o produto interno entre o V e o W por motivos análogos. Então fica assim demonstrada a propriedade distributiva para o produto interno. Uma outra coisa que nós observamos na aula passada foi o seguinte. O produto interno entre qualquer vetor e ele mesmo é o quadrado de sua norma. E, portanto, é sempre maior ou igual a zero. Se por acaso eu tiver, então, um vetor cujo produto interno com si mesmo é zero, então, de acordo com o que foi visto aqui em cima, eu posso concluir que a norma deste vetor é nula, porque o quadrado de sua norma seria nulo. Mas o vetor com norma nula é o próprio vetor nulo. Então, se o produto interno entre um vetor e ele mesmo é zero, é porque este vetor é zero. E por outro lado, se um determinado vetor é zero, então o produto interno deste vetor por si mesmo é zero. Basta lembrar da definição de um produto interno, norma do primeiro, norma do segundo, vezes cosseno do ângulo entre os dois. Nós podemos resumir estas informações em uma só propriedade, da seguinte forma. O produto interno entre qualquer vetor e ele mesmo é sempre maior ou igual a zero e só será igual a zero quando e somente quando esse vetor for o próprio vetor nulo. Essas três são as propriedades características de produto interno. Vamos aplicar o produto interno em duas relações que costumam ser chamadas de identidades de polarização, mas nomenclatura aqui não é o mais importante para nós. O mais importante para nós é sabermos as propriedades e sabermos mexer com o produto interno.
Agora nós não vamos usar coordenadas, não precisamos mais disso. Vamos lembrar apenas que o produto interno de qualquer vetor por ele mesmo é o quadrado de sua norma. Então, por exemplo, quem é o quadrado da norma de U mais V? Isso é o quadrado da norma de determinado vetor, que nós sabemos, portanto, ser o produto interno entre este vetor e ele mesmo. Agora, nós vamos usar essas propriedades aqui. Por exemplo, a distributividade. U vezes U mais V, somado com V vezes U mais V. Isso aqui vai ser U no produto interno com U mais V, somado com V vezes U mais V. Estou usando, reparem, esta segunda propriedade aqui. Pela comutatividade do produto interno, eu posso usar essa mesma propriedade olhada de trás para frente também. Vejam, isso daqui vai dar U interno U mais U interno V. E aqui vai dar V interno U mais V interno V. Então vamos lá. Isso aqui vai dar U interno U mais U interno V. E esta outra. V interno U mais V interno V. Tem uma maneira mais elegante de escrever isso. Isso daqui nós sabemos que é o quadrado da norma do U. Usando a comutatividade do produto interno, nós garantimos que essas coisas são iguais. Então eu posso dizer que a soma dessas duas dá 2 vezes uma delas. Por exemplo, 2 vezes o produto entre U e V. Produto interno, né? E isso aqui é o quadrado da norma do vetor V. Então isso aqui é o quadrado da norma do U, mais 2 vezes o produto interno do U pelo V, mais o quadrado da norma do V. Parece um produto notável em números reais, né? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui há diferenças grandes com respeito a isso, e básicas, porque nesse caso estamos falando de vetores, né? E existe um produto muito especial entre vetores aqui. De qualquer maneira, usando o mesmo tipo de argumento, mesmas propriedades, eu aqui solicito que o aluno tente provar isto. O quadrado da norma da diferença é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, produto interno, né? Entre esses vetores, mais o quadrado da norma do segundo. E agora nós vamos finalizar obtendo duas relações interessantes aqui e muito úteis. Imagine que eu quisesse saber qual é a soma desses quadrados. Quadrado da norma da soma com o quadrado da norma da diferença. Fica fácil, é só somar o que está em cima com o que está embaixo. Nesse caso vão sumir os produtos internos e nós vamos obter 2 vezes o quadrado da norma de U mais o quadrado da norma do V. Aqui nesse mesmo canal eu tenho um vídeo sobre lei dos cossenos. E num paralelogramo você vê facilmente essa coisa aqui acontecendo. Essa aqui é também chamada de identidade do paralelogramo. Agora vamos fazer a diferença.
quadrado da norma da soma menos o quadrado da norma da diferença. É o de cima menos o de baixo. Reparem que isso vai dar simplesmente 4 vezes o produto interno entre U e V. Dessa última relação, nós obtemos uma maneira alternativa de calcularmos o produto interno, que é 1/4 vezes o quadrado da norma da soma menos o quadrado da norma da diferença.